Em 2013, o mundo ainda acreditava em discursinhos bonitos, mas algo mudou, porque saiu House of Cards, uma série que mostra os bastidores da política como ela é. E essa série não é só sobre Washington, é sobre a vida real, é sobre eu e você, e sobre relações de poder e geopolítica. Então, vamos lá, pessoal, muito bom dia. Como de costume, estou aqui com minha colinha aqui para não esquecer o que eu tenho que falar, mas eu quero trazer para vocês então um vídeo hoje sobre esse manual não oficial da geopolítica moderna, que é a série House of Cards. Então, para não me perder, tá aqui o meu roteirinho. Pessoal, House of Cards não é sobre política partidária, né? Não é sobre direita ou esquerda, é sobre poder. É uma dramatização cruel do que de fato é o poder na política norte-americana e como isso vai se estender para outras políticas por aí, certo? Então, você pode assistir tendo ideologia de qualquer ideologia preferencial, se você é de direita, de esquerda, conservador, liberal, você vai conseguir assistir, você vai tirar lições e entender como funciona a política nua e crua, o que a gente chama de realpolitik. Segunda coisa, é uma série que estreou em 2013, né? Na gênese desse atual caos, porque da queda da União Soviética na Guerra Fria, de 1990 até 2008, a conversa que se existia era fim da história, livre comércio, cooperação global. Mas aí surge a crise de 2008, que, claro, vai acontecer por muitos casos de corrupção, uma crise praticamente artificial, montada, só que essa crise vai gerar uma grande crise no sistema capitalista internacional, e então a gente vai ter de 2009 para cá várias revoluções coloridas, guerra híbrida, guerras por procuração, fake news desestabilizando democracias ao redor do mundo, enfim, seja de várias potências diferentes, né? Então essa série ela vai surgir nesse gênese do caos, e onde a gente vai ter o quê? Na série já, né? Chantagem, espionagem e o conceito de soft power, que é esse poder que não é necessário. O hard power é o poder que você tem, assim, militar, né? É o poder duro, que você consegue impor a sua vontade no seu interlocutor. Já o soft power não, é essa capacidade de ir dominando pelas beiradas, através da consciência, através da propaganda e da narrativa. O Frank Underwood, e eu não quero falar nada sobre o ator que faz o Frank Underwood, estou falando do personagem, né? O Kevin Spacey, e as polêmicas pessoais dele ficam para outro tipo de discussão. O Frank é um arquétipo, né? Ele não é um vilão, ele é um político que entende o jogo. Tá? Então, na série, muitas vezes você vai ver ele como um vilão, mas na verdade ele está sendo político. Porque político, né, é aquele que luta pela polis, né? Politicos. A polis é a cidade, né? Então, aquele que luta pela cidade, ele vai lutar pelo quê? Pela ideia de poder, né? Por ter essa capacidade de ter poder. Então, ele é um cara que vai construir alianças, que vai ser pragmático, que vai deixar as emoções de lado, muitas vezes, em detrimento da busca por um poder, por uma ambição, que obviamente não é altruísta, né? Ele quer controlar as coisas porque parte de uma necessidade psicológica do próprio Frank. Mas ele é mais um arquétipo do que um personagem. E a gente tem coisas a aprender com o Frank Underwood, embora ele seja um personagem moralmente muito discutível e, na maioria dos casos, moralmente corrupto, né? Totalmente perdido. E a série, ela, para além de entreter, ela alfabetiza o nosso olhar. Ou seja, o que é alfabetizar o nosso olhar? Ela começa a nos mostrar conceitos e contextos dos quais a gente consegue passar a analisar de forma de dar um rótulo para as coisas que fica muito mais fácil da gente entender. Então, como eu escrevi aqui, né, ela rasga o véu das aparências e ela mostra os bastidores. Então, muitas vezes a gente vê a política como essa coisa chata, né, esses sorrisos falsos e tal, não deixa de ser, mas nos falta ter uma compreensão mais profunda sobre como são os bastidores, para além do véu das aparências. E o House of Cards mostra isso. É uma série que ela consegue trazer isso pra gente. É necessário entender, pessoal, que geopolítica não é ideologia, geopolítica é pragmatismo.
Então, e também não é moral. Muitas pessoas analisam os conflitos e os conceitos geopolíticos como um bem versus mal, né? Como uma torcida. Gente que torce para país X ou causa Y. E não. Eu acho, no ponto de vista pessoal, que nós temos que torcer para o nosso. Então, eu torço pelo meu país. E claro que a gente pode ter simpatias a outros governos e a outros modos, mas simpatia não pode te cegar a enxergar com as tuas emoções e tuas paixões aquelas coisas como se fosse um Superman contra Lex Luthor, né? Como se fosse Vingadores contra o Thanos, porque as coisas não são assim. Porque é tudo sobre quem vai controlar, quem vai se antecipar e quem vai sobreviver, certo? A moral na geopolítica ela é um acessório, ela não é um pré-requisito. Então ela é um acessório que ela entra e sai do palco conforme for conveniente, né? Então os políticos vão usar questões morais, questões emocionais, conforme for conveniente. E não só, a série não é só entretenimento, novamente. E por que ela é importante? Porque eu acho que ela funciona como uma vacina contra a ingenuidade. Porque o poder ele é uma estrutura. O poder é uma estrutura, é uma hierarquia, é um sistema, não é futebol. Né? Então, assim, quando você torce para figuras, políticos de estimação, você está muito mais olhando a política, que é coisa muito séria, que dita sobre o viver e o morrer de cada um de nós, como se fosse uma partida de futebol, onde temos ali os craques que vão fazer gols, nós vamos ganhar o troféu e tirar sarro daquele que perdeu. E não é. A política é diferente justamente porque, embora no futebol você possa torcer no estádio, comprar camisa, né, você está ajudando o time, claro, você está agindo ali, mas você não pode entrar no campo e fazer gol. Já na política, sim, a população não só pode, como deve, e é o direito dela que ela esteja em campo o tempo todo, tentando fazer gols e não terceirizando isso para políticos de estimação, que a gente não sabe se no fundo ali eles de fato não são amigos mesmo. Então, este vídeo é para te ensinar a ser pragmático, a pensar com menos emoção nas suas decisões, antecipar os riscos e agir de forma precisa. Então, o que a gente faz? Eu chamo isso de análise, eu chamo isso não, né? Essa é a análise SWOT. Tudo que eu for fazer, todo projeto, eu quero começar a ir na academia, ou eu quero montar uma empresa, ou eu quero ler mais livros, ou enfim, todo projeto que você quiser começar, ou um hábito, né, coisas do tipo, você precisa fazer essa análise SWOT, que a geopolítica nos mostra bastante e vários países usam, né, que é, antes de entender strengths, né, forças, ou seja, o que você consegue, você é bom já naquilo, weaknesses, suas fraquezas, então eu tenho que exacerbar as forças, me colocar em situações onde as forças são mais úteis e atenuar as fraquezas, tanto melhorando em mim aqueles pontos fracos, quanto também não me obrigando a ter que lidar com tantos pontos fracos. O O é de opportunities, então quais oportunidades que eu tenho neste processo aqui para me dar melhor, para eu sair melhor da situação de forma pragmática. E threats, que são as ameaças, né? O que aqui pode me ferir, pode me machucar. Vamos pensar, por exemplo, que você quer jogar futebol na liga do sábado, na liga do domingo. Quais são os strengths, né? Então, ou seja, o que você já sabe fazer. Eu sou alto, eu sou forte, eu tenho uma boa leitura de jogo e eu tenho fundamento, sei dominar e passar. Bom, beleza, tem grande chance de você jogar de zagueiro ou de volante, ou até de centroavante se no fundamento você tiver ali finalização. Quais são as weaknesses, as fraquezas? Eu não sou muito veloz, eu não sou muito habilidoso, e eu não gosto muito de críticas. Bom, se você não é muito veloz nem muito habilidoso, e não gosta de críticas, provavelmente jogar como centroavante já vai ser difícil, porque você vai ser muito criticado se você errar os gols. Então é melhor você jogar de zagueiro ou de volante mesmo, mas provavelmente zagueiro, pela altura, você vai ter uma vantagem. E aí, quais são as oportunidades? Bom, eu vou ver os times que não têm um zagueiro ainda e eu busco as oportunidades. E quais são as ameaças? Ou seja, o que realmente pode me machucar, né? Então, tomar cuidado com divididas, fazer um alongamento bom depois do jogo, né? Uma mobilidade antes, enfim. Isso é um exemplo bem bobo que eu estou usando, porque futebol é extremamente didático, para você pensar como ser mais estratégico e pragmático
E como isso tem a ver com a geopolítica? Justamente por essa capacidade de estar sempre antecipando forças, fraquezas, oportunidades e ameaças dentro de tudo. Não é sobre uma moral, sobre uma ideologia. Ah, a minha ideologia é jogar de ponta esquerda porque eu sou fã do Neymar. Sim, mas você tem 1,95 m e 100 kg. Você não vai conseguir ser o Neymar. Então, é muito mais possível que você tenha uma ideologia de eu sou fã do Van Dijk, e aí eu vou tentar jogar como Van Dijk, que é um zagueiro de 1,90 m e tantos, entendeu? E se você entende o Frank Underwood, se você assiste a série meditando no que ele faz, você vai passar a entender negociações, decisões e até cenários com menos ilusão e mais frieza. Ou seja, você vai entender as coisas que estão acontecendo com menos ilusão e mais frieza. Bom, pessoal, esse era o vídeo de hoje, te ensinar a ser um pouco mais pragmático, baseando-se na geopolítica e no que ensina o Frank Underwood. E aí é o seguinte, cara, curte esse vídeo, o canal ainda é pequeno, quanto mais foi curtido, mais vontade eu vou ter, estímulo eu vou ter de fazer os vídeos aqui. Se inscreve no canal, porque eu realmente quero trazer o máximo de vídeo possível nesse formato mais curto, mas útil, né, ensinando coisas úteis para vocês. Tem agora o botão do hype aí, né? Poucos que derem esse hype já vão me ajudar a educar o YouTube, a ajudar a levar conteúdos mais densos, conteúdos mais específicos, mais, digamos assim, inteligentes, né, para a nossa população. E aí eu vou deixar no link da descrição, nos links, o meu livro, para quem quiser comprar, são 280 páginas, explicando várias coisas do desenvolvimento pessoal por uma ótica sociológica e também a minha ótica pessoal, e ele tem os tutoriais passo a passo para você aplicar na sua casa. O meu aplicativo a minha rede de textos, que é o Substack. Se você quiser ler os meus textos longos, esse vídeo de hoje é parte de um texto. E também o meu Instagram, que aí tem os fragmentos, né, os meus carrosséis e tal, e os stories mostrando o meu dia a dia, aplicando todas essas coisas que eu ensino aqui. E por último, vou deixar link ali para quem tiver interesse na minha mentoria individual personalizada. Eu tenho muito poucas vagas, mas quem quiser participar, ainda tem algumas, e aí clica no link que vai te mandar diretamente para conseguir conversar com a minha equipe, e aí nós vamos resolver o seu problema. Beleza? Muito obrigado, mestre, fica com Deus e até a próxima.